Todo mundo tinha um conselho para ele. Sempre que mencionava qualquer dificuldade, alguém surgia com uma solução pronta. Você precisa acordar mais cedo. Você precisa focar. Você precisa acreditar mais em você. As frases vinham com segurança, como se fossem respostas universais. E no começo, ele acreditava, anotava, salvava, tentava aplicar. Afinal, se tantas pessoas diziam a mesma coisa, devia haver alguma verdade ali. Mas o tempo passava, e nada mudava de verdade. Ele começou a perceber que não faltavam orientações. Faltava algo que ninguém parecia saber explicar. Cada conselho funcionava por alguns dias, às vezes por algumas horas. Depois, tudo voltava ao ponto inicial. A mesma confusão, a mesma sensação de estar tentando do jeito certo, mas no momento errado. Era como seguir um mapa que nunca levava exatamente ao lugar onde ele estava. O mais frustrante não era o fracasso, era a culpa. Porque quando um conselho não funcionava, a conclusão era sempre a mesma: o problema devia ser ele. Talvez não estivesse se esforçando o suficiente. Talvez não estivesse aplicando corretamente. Talvez estivesse sabotando tudo sem perceber. E assim, além do problema original, ele carregava o peso de achar que havia algo errado dentro dele. As pessoas não diziam por mal. Elas falavam a partir da própria experiência, das próprias vitórias, dos próprios contextos. Mas o que funcionou para elas não encaixava na realidade dele. Ainda assim, ele tentava forçar. Ajustava a própria vida para caber no conselho alheio, em vez de ajustar o conselho à própria vida. E quanto mais tentava se moldar, mais distante ficava de si mesmo. Com o tempo, ele começou a se sentir cercado de vozes. Vozes externas que diziam o que fazer. Vozes internas que repetiam essas ordens o tempo todo. Não havia silêncio. Não havia espaço para perceber o que realmente estava acontecendo. Ele não estava falhando por falta de orientação. Estava falhando porque nunca parava para escutar a própria experiência. Cada novo conselho vinha acompanhado de esperança. Agora vai. Dessa vez faz sentido. Mas logo vinha a frustração. Porque seguir instruções não é o mesmo que entender. E entender exige tempo, presença e confronto com coisas que nenhum conselho gosta de tocar. Dúvidas, medos, limites, cansaço. Nenhuma frase pronta prepara alguém para isso. Em algum momento, ele percebeu algo desconfortável. Os conselhos que mais recebia eram sempre sobre mudar rapidamente, resolver logo, superar, avançar. Mas ninguém falava sobre sustentar. Ninguém falava sobre atravessar fases confusas sem respostas claras. Ninguém dizia que talvez ele não precisasse de mais direção, mas de mais honestidade consigo mesmo. Ele começou a desconfiar da facilidade das respostas. Sempre que algo parecia simples demais, provavelmente ignorava uma parte importante do problema. A vida real raramente se resolve com frases curtas. E talvez o erro estivesse em tratar processos complexos como se fossem falhas simples de atitude. O ponto de virada não veio quando alguém disse algo diferente. Veio quando ele parou de pedir conselhos. Não por orgulho, mas por exaustão. Ele estava cansado de tentar viver versões da vida que não eram dele. Pela primeira vez, decidiu observar em vez de corrigir. Sentir em vez de reagir. Ficar um pouco no desconforto sem transformá-lo imediatamente em um plano de ação. Foi ali que percebeu algo essencial. Conselhos funcionam quando confirmam algo que você já está pronto para fazer. Quando não funcionam, geralmente é porque você ainda não chegou naquele ponto. E não há nada de errado nisso. O problema não era a falta de respostas. Era a pressa em encontrá-las. Ele entendeu que ninguém de fora podia ver exatamente onde ele estava. As pessoas viam o resultado, nunca o processo interno. Por isso os conselhos pareciam deslocados. Não porque fossem ruins, mas porque não respeitavam o tempo da experiência. Cada pessoa vive fases diferentes, mesmo quando enfrenta problemas parecidos. Aos poucos, ele passou a trocar conselhos por perguntas. Em vez de "o que eu deveria fazer?",
Começou a se perguntar o que está realmente acontecendo comigo agora? Em vez de buscar soluções imediatas, buscava clareza. E clareza, diferente do que dizem, não surge com respostas rápidas. Ela surge quando você para de fugir da própria realidade. Curiosamente, quando ele parou de seguir conselhos, começou a avançar. Não de forma explosiva, não de forma impressionante, mas de forma consistente. As decisões passaram a fazer mais sentido porque vinham de dentro, não de fora. Ele não precisava mais da aprovação constante de outras pessoas para cada passo. Ele aprendeu algo que ninguém tinha dito claramente: conselhos não substituem consciência. Eles podem apontar caminhos, mas não caminham por você. E se você tenta viver apenas seguindo instruções, acaba vivendo uma vida que nunca parece sua. Talvez você também esteja cercado de conselhos. Talvez todo mundo ao seu redor saiba exatamente o que você deveria fazer. E talvez, como ele, você esteja cansado de tentar soluções que funcionam para todos menos para você. Se esse é o seu caso, talvez não falte orientação, talvez falte silêncio, espaço, tempo para entender onde você realmente está antes de decidir para onde ir. Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários qual foi o conselho que mais te confundiu em vez de ajudar. Deixe o like se você já sentiu essa pressão. E se inscreva no canal Lições Silenciosas para mais histórias que não te dizem o que fazer, mas te ajudam a enxergar melhor.